Olá, bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite, parabenizar a Cátia Valença, gerência de crônica, gerência de ciclos de vida. Agradecer e parabenizar a Elaine Cardoso, que é referência técnica de saúde da mulher, por essa oportunidade. Então, nós vamos falar um pouco sobre a alimentação e nutrição, abordando uma temática extremamente atual, onde a gente traz, nesse primeiro slide, é importante que vocês observem que a gente vive um cenário muito importante no Brasil. Nas últimas décadas, nós passamos por um processo de transição nutricional, onde nós tivemos uma queda das doenças infecto-contagiosas. Obviamente que isso trouxe uma série de mudanças do ponto de vista demográfico em relação à nossa população. Por outro lado, nós vivemos um momento onde existe uma prevalência das doenças crônicas transmissíveis, e, obviamente, que uma série de outros fatores que estão a elas associados. Tá? Então, na verdade, nós vivemos num mundo hoje globalizado, né? Então, é a globalização social e cultural. Obviamente que isso traz uma série de fatores que estão implicados nesse processo, nesse cenário, do ponto de vista de hábitos alimentares, do ponto de vista da introdução de alimentos que até então eram desconhecidos, né, pela população. Então, nesse processo de globalização, se globaliza uma série de elementos e de fatores que têm um impacto no dia a dia das pessoas. Então, é importante que a gente observe que vivemos um momento onde a má alimentação ela se caracteriza não só pela carência alimentar, né? Nós vivemos momentos difíceis no Brasil, né, nesses últimos anos, do ponto de vista socioeconômico, mas nós temos um predomínio que é do sobrepeso e da obesidade. Então, a gente precisa entender a má alimentação como um fator de risco, que mais contribui para a mortalidade, e o segundo fator que mais contribui para os anos de vida perdidos. Então, nós temos dados que dão conta de que 1 em cada 5 calorias ingeridas pelos brasileiros provém de alimentos ultraprocessados. Então, nós temos hoje um padrão de consumo que ele vem crescendo nos últimos anos em relação à presença de alimentos processados, de produtos ultraprocessados, em detrimento do que é mais importante do ponto de vista do consumo alimentar em termos de prioridade pela nossa população, que é o consumo de alimentos in natura e de alimentos minimamente processados. Então, esse cenário é um cenário que traz esse maior consumo de ultraprocessados. Geralmente são produtos que estão associados a uma maior disponibilidade de açúcar, a uma maior disponibilidade de gorduras e também de sódio. E isso é um fator que está associado a um aumento do índice de massa corporal e que leva também a um aumento da circunferência abdominal, que nós sabemos que é um fator preocupante do ponto de vista das doenças crônicas não transmissíveis, né? Principalmente em relação aos agravos cardiovasculares. Tá? Um outro dado importante também
é que esses tipos de produtos, de alimentos, eles têm um alto teor de sódio, né? E vários estudos vêm demonstrando que nós, os brasileiros, em todos os estados, eles consomem uma média de sal muito acima do que é recomendado, ou seja, quase o dobro do sal ao longo do dia consumido, ele está muito acima das quantidades que são recomendadas. Então, é importante que a gente observe que, nesse cenário, nós temos um dado aqui que é em relação ao consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, um dado do Vigitel, de 2019. O Vigitel é aquela pesquisa anual onde é observado os fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Tá? E aqui nós temos dados de 2019 que retratam um consumo regulado de frutas e hortaliças em torno de 34%. Nós temos um consumo de 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, em torno de 22,9%. E um consumo de feijão em 5 ou mais dias da semana, em torno de 59,7%. Esse é um dado positivo, né? Nós sabemos que o arroz com feijão é um prato tradicional na culinária brasileira e nordestina, e são alimentos que se complementam e que são extremamente importantes à sua permanência ou esse padrão de consumo, a manutenção desse padrão de consumo para a nossa população. Os dados também do Vigitel de 2019 trazem uma preocupação, que é o consumo de refrigerantes em 5 ou mais dias da semana, por cerca de 15% da população. E também um consumo de 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados em torno de 18%. Então, o que a gente observa nos últimos anos é um crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados, de produtos ultraprocessados pela população. Obviamente que a gente ainda consegue manter um patamar importante de consumo de arroz e feijão, tá? Mas a gente precisa estar atento e, sobretudo, ampliar o consumo dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, é preciso, e essa é a nossa missão, e nesse webinário de hoje, a gente traz uma reflexão em relação a esse cenário e ao que este cenário tem acarretado. Vamos ver o próximo slide, que é a situação do crescimento do sobrepeso e da obesidade. Então, a obesidade ela é definida como uma doença multifatorial, ocasionada pelo excesso de gordura, prejudicial à saúde. É multifatorial, pois envolve uma miríade de fatores, como os fatores ambientais, socioeconômicos, biológicos e culturais. É importante que a gente tenha essa compreensão desse problema, uma vez que não é algo assim simples de ser resolvido, de ser solucionado, mas precisa ser, sobretudo, enfrentado. Apesar de ser uma situação extremamente complexa, uma vez que nós temos fatores que são evitáveis, mas nós temos fatores de uma amplitude um pouco mais complexa, sobretudo quando se fala dos aspectos psicológicos, né, dos transtornos, dos impactos psicológicos que são provocados, dos fatores relacionados ao metabolismo, né, os aspectos culturais ou socioeconômicos também, que têm uma importância muito grande e que precisam ser
muito bem tratados. Nós temos uma fórmula muito simples para identificar o excesso de peso, seja pelo sobrepeso, seja pela condição de obesidade, que é aplicando o que muitos de vocês já fazem na prática profissional, no dia a dia de vocês, que é avaliar o índice de massa corporal a partir do peso, que é dividido pela altura ao quadrado. Então, esse peso em quilos é dividido pela altura em metros, e se tem um dado importante relacionado à classificação desse índice, onde nós temos baixo peso, quando ele é menor ou igual a 18, você tem o peso normal, o sobrepeso e a obesidade. Então, a obesidade ela se configura quando nós temos a aplicação do IMC e, como resultado, um resultado menor, maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. Então, aqui nós temos nesse slide uma dimensão da complexidade, da multidiversidade de fatores que estão envolvidos nesta condição. Tá? A obesidade ela gera as doenças cardiovasculares, o excesso de gordura hepática, né, a esteatose, as dislipidemias que estão envolvidas neste processo, os transtornos de ordem psicológica, transtornos esses que afetam o humor, afetam o sono, desordens do ponto de vista do metabolismo do açúcar, ou seja, acarreta diabetes, né, mellitus tipo 2, problemas pulmonares, síndromes metabólicas, então uma gama de situações de agravos que acomete o indivíduo portador de obesidade. E, obviamente, que falar desta situação, ela nos remete à reflexão em relação à perda da qualidade de vida por esses indivíduos. Então, a situação da obesidade hoje no mundo, ela é preocupante porque nós temos, o Brasil hoje ocupa o 10º país no mundo em relação a esse problema, né? A sua população. Então, nós temos estudos que indicam uma probabilidade que em 2025 o Brasil já ocupe a 5ª posição em relação à prevalência da obesidade, do excesso de peso na sua população. Então, pelos transtornos, né, pelos agravos que estão implicados nesta condição, isso, obviamente, que gera uma perda de qualidade de vida das pessoas, dos indivíduos. Então, a qualidade de vida em indivíduos obesos ela é afetada por diversos fatores, né, que vão desde o fator hormonal até o fator psicológico. Então, existe um sistema que está implicado do ponto de vista metabólico, biológico, no desencadeamento da obesidade, que é o sistema grelina-leptina. Eu fiz questão de colocar isso porque, muitas vezes, é fundamental que a gente tenha essa compreensão também. São diversos fatores que atuam, de uma complexidade grande. Nós não temos ainda elementos para dimensionar a participação de cada um deles. Obviamente que é um mecanismo complexo, mas é importante que a gente tenha a compreensão que esse sistema grelina-leptina, que são 2 hormônios, 2 peptídeos, que atuam em relação
ao desencadeamento da condição de obesidade, ele precisa ser, é preciso estudar, é preciso ter esse conhecimento, porque é importante essa compreensão. Então, a leptina, ela é um hormônio que é secretado pelo tecido adiposo. Então, ele é um hormônio que tem um papel de saciedade em relação ao mecanismo da ingestão. Tá? Ele atua junto com a grelina, porque a grelina ela tem um efeito contrário ao da leptina. A grelina ele é o hormônio do apetite, o hormônio que gera a sensação de fome. Tá? Ao contrário da leptina, que é produzida pelo tecido adiposo, a grelina ela é produzida, é sintetizada pelo estômago. Então, esses dois hormônios, eles atuam desta forma. O aumento da leptina leva à questão da procura, né, pelo alimento. Então, a diminuição da grelina já diminui a fome. Então, eles atuam desta forma e um fator importante é que eles, principalmente a grelina, ela atua influenciando a secreção do hormônio do crescimento. Tá? E esse hormônio do crescimento, existem estudos que dão conta da sua capacidade de atuar em receptores em várias partes do organismo, principalmente no sistema nervoso central, e estarem associados àquela reação que muitas vezes é observada no indivíduo que faz tratamento para a redução de peso. É como se ele ligasse um mecanismo de economia de energia pelo organismo numa situação de redução do consumo alimentar que ocorre quando o indivíduo está sendo submetido a uma dieta. Então, é algo que está sendo fruto de mais estudos e que nós, logo em breve, teremos assim, mais informações em relação a esse papel do hormônio do crescimento. Mas é fundamental que a gente tenha essa compreensão de que, no caso da obesidade, a diminuição da sensibilidade à leptina é uma das condições que acarreta essa falta da identificação pelo organismo da saciedade e o que gera, mesmo com estoques energéticos elevados ou com um aumento considerável dos níveis de leptina na corrente sanguínea, o nosso organismo, ou o indivíduo obeso, ele ainda continue se alimentando, ou ainda continue fazendo a ingestão de alimentos. Então, é algo assim que é fruto de muitos estudos e muitas pesquisas. E, para vocês terem uma ideia, a grelina ela foi descoberta, com esse hormônio foi descoberto lá no final do ano de 1999, quer dizer, início do ano 2000. Então, é algo assim muito novo, que requer, e obviamente que nós teremos mais estudos para compreender melhor o papel desses hormônios e a relação que eles têm no processo de ingestão, tá? E na sua relação com a obesidade. Então, indivíduos acometidos pela obesidade têm uma maior propensão a apresentarem distúrbios psicológicos. Então, esse dado é importante porque nós sabemos que esses transtornos provocados pela estigmatização do peso em indivíduos obesos, não só em crianças, mas como em indivíduos adultos, eles trazem um impacto psicológico muito grande e, obviamente, que isso acarreta uma pressão social, porque esses indivíduos muitas vezes se sentem culpados pela situação que está ali colocada. Muitas vezes esses indivíduos são passíveis
e sofrem muito bullying, né? Imagine uma criança numa escola, né? Ela com obesidade, com excesso de peso, os transtornos que são acarretados, né? E como isso afeta do ponto de vista psicológico, muitas vezes levando o indivíduo à discriminação, essa discriminação que acarreta um isolamento, muitas vezes esse indivíduo ele tem a sua autoestima muito baixa, e isso, obviamente, que cria um ciclo, né, vicioso, do ponto de vista da compensação pela tristeza, e isso leva a um consumo maior de alimentos, e, obviamente, essa situação é uma situação que requer uma atenção muito especial, do ponto de vista não só profissional, e é fundamental que o profissional de saúde ele esteja atento a esses aspectos, porque são aspectos que vão afetar psicologicamente essas pessoas. A obesidade é também um dos maiores fatores de mortalidade na atualidade. Além disso, os anos de vida perdidos por conta da obesidade já ultrapassam os relacionados ao tabagismo. Isso foi um estudo que foi feito no ano de 2014 e que dá conta da dimensão, né, e da morbimortalidade provocada pela obesidade no mundo e em nosso país. Aqui nós temos um dado nesse slide que retrata um pouco dos fatores que estão implicados do ponto de vista teológico na obesidade e as consequências que isso traz do ponto de vista sociocultural, do ponto de vista do ambiente e da qualidade de vida das pessoas que são acometidas, né? Então, a obesidade ela gera um aumento, né, ou um acúmulo de gordura no organismo, sobretudo em relação ao abdômen, né, às vísceras. Isso vai decorrendo e provocando uma série de alterações do ponto de vista hormonais. Nós falamos lá do sistema grelina-leptina. Obviamente que, como nós colocamos no início, a obesidade ela é multifatorial, então os fatores genéticos, fatores socioeconômicos, ambientais estão aqui implicados, e é importante que a gente tenha essa compreensão, né, da probabilidade ou da prevalência de que indivíduos ou pais obesos eles gerem crianças com a tendência maior do ponto de vista genético para essas situações e que geram uma série de problemas psicológicos. Os fatores são vários, né, os fatores de risco que estão ali envolvidos na etiologia das doenças crônicas não transmissíveis, mas é importante que a gente compreenda que as condições que geram obesidade são diversas, mas existem alguns fatores que são importantes e que devem ser considerados, como é o caso do sedentarismo, né, que é um fator importante, é um fator que ele está dentro do padrão dos fatores evitáveis, que a gente pode intervir, e é fundamental que a gente trabalhe essa questão. Nós temos na Secretaria de Estado da Saúde a área que trabalha esse aspecto do sedentarismo, que é através das academias da saúde, e que tem tido uma construção muito importante da colega Ivete em relação a esse trabalho junto aos municípios e a habilitação das academias de saúde, que precisam estar dialogando sempre com outros equipamentos no território, principalmente com as unidades básicas de saúde. Tá? Então, uma série de situações que são geradas e que, obviamente, elas afetam a acessibilidade, afetam a segurança, impactam na vida das pessoas do ponto de vista de sua saúde, e
obviamente que tudo isso vai levar a uma série de situações, né, do ponto de vista clínico, do ponto de vista fisiológico, acarretando um aumento de marcadores inflamatórios que geram inflamação subclínica. Então, são situações que, na obesidade, são provocadas, gerando uma série de transtornos do ponto de vista fisiológico que vão levar às doenças, tá? E principalmente às doenças crônicas não transmissíveis. Nós temos um dado aqui, fiz questão de trazer, que diz respeito à prevalência da obesidade em mulheres. Então, nós temos uma informação em relação à Pesquisa Nacional de Saúde, que foi publicada em 2019. Ela apontou que as mulheres elas são mais acometidas pela obesidade do que os homens. De 2003 a 2019, o número de indivíduos com obesidade, indivíduos com 20 anos ou mais, passou de 12,2% para 26,8%. É um dado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Uma outra informação importante é que a obesidade feminina ela passou de 14,5% para 29,5%. É um dado da PNS, publicado pelo IBGE em 2019. Uma outra informação importante é que 1 em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais, em 2019, estava obesa, dando aproximadamente um total de 41 milhões de pessoas no Brasil com obesidade no ano de 2019, ou seja, 1 em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais portadora de obesidade. Então, é um dado que mostra um aumento considerável da prevalência desse agravo e que exige do poder público uma ação imediata, uma atenção, né, para que a gente consiga fazer esse enfrentamento. Nós temos uns dados aqui em relação ao estado de Sergipe. Na verdade, existe assim, uma dificuldade muito grande em relação a dados e pesquisas, né, específicos aqui no estado. O que nós temos, geralmente, ano a ano, nós recebemos as publicações e os dados que são oriundos da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para as doenças crônicas, que é o Vigitel, que é um inquérito telefônico autorreferido, tem suas fragilidades, mas que em 2019 apontou que 18,7% dos homens e 22,1% das mulheres sergipanas residentes em Aracaju apresentavam um quadro de obesidade. Então, o Vigitel ela é uma pesquisa que ela é feita nas capitais, em todo o país, anualmente. Então, esse dado aqui é um dado do Vigitel de 2019. Em 2020, apontou o Vigitel que 19,3% dos homens e 26,4% das mulheres na cidade de Aracaju apresentavam obesidade. Observe que há uma prevalência maior da obesidade no sexo feminino em relação aos homens. E um outro dado importante que foi identificado já na pesquisa do ano de 2020 é que a obesidade diminui sensivelmente entre as mulheres com o aumento da escolaridade. Então, dá para observar que o acesso, né, ao estudo, o aumento dessa escolaridade, ela tem uma relação direta, uma relação importante em relação à diminuição da obesidade, tá? Então, é algo para que a gente reflita um pouco sobre isso, ver a importância que tem, né, a educação,
né, a inclusão das pessoas no ambiente escolar e o quanto isso traz de benefício, sobretudo do ponto de vista de uma melhor compreensão do processo saúde-doença ou dos seus determinantes, e que, obviamente, que isso traz uma maior gama de benefícios para os indivíduos, né? E falando assim de saúde da mulher, eu acho que é importante que a gente faça um pouco uma reflexão sobre toda essa situação a que as mulheres são submetidas, né? Então, a mulher ela tem uma sobrecarga muito grande do ponto de vista social, cultural, seja pelo trabalho extra lá, o trabalho do seu dia a dia, né, fora de casa, mas nós sabemos que, além desse trabalho, tem um trabalho doméstico, né, tem a família, a relação com a família. Então, é uma série de situações que acarreta uma pressão muito grande sobre a mulher. Por outro lado, a gente precisa também compreender que nós vivemos num país, né, e é uma situação mundial, onde existe um movimento assim do corpo perfeito, né? Da busca pelo corpo perfeito, um padrão de beleza que está sendo construído e que é disseminado, que traz uma pressão muito grande para a mulher na busca do corpo perfeito, que muitas vezes está associado a um maior reconhecimento social, ou uma condição social mais diferenciada, e muitas vezes a mulher ela se sente muito pressionada, né, a desenvolver ou buscar esse padrão de beleza. E esse padrão de beleza, obviamente, que ele não coaduna, ele não dialoga, né, com essa condição que nós estamos vivenciando e que é prevalente no Brasil e no mundo, que é o sobrepeso, que é a obesidade. Então, a busca desse corpo perfeito traz uma série de impactos. E, obviamente, que a gente vive num mundo globalizado, onde hoje o indivíduo ele sofre a influência muito forte dos meios de comunicação, seja através de tablets, de sites, de redes sociais, seja através da televisão, seja através das revistas. Então, e tudo isso traz muita publicidade, não só nessa perspectiva da venda de produtos, né, mas também de determinados produtos que vão impactar nesse padrão de beleza. E um desses padrões são as dietas. Então, nós temos dietas variadas, né, que são veiculadas nesses sites, na mídia, onde o objetivo é a busca desse corpo perfeito, né, desse padrão fitness que muitas vezes as mulheres estão buscando. Então, é importante que a gente compreenda que existe um padrão que ele é recomendado e que isso é o que a gente deve trabalhar do ponto de vista das nossas ações enquanto profissionais de saúde, onde a manutenção de um peso adequado e saudável, ele deve estar baseado, sobretudo, na reeducação alimentar, na prática regular de atividade física. Então, são aqueles fatores modificáveis, né? E também na adoção de outros hábitos de vida mais saudáveis, e tudo isso está comprovado que são as melhores escolhas. Então, eu sei que é algo assim muito difícil,
tá? Mas é importante que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tenha essa compreensão de que não existe assim milagres, né? As coisas para serem concretizadas, sobretudo em relação a essa questão de você fazer o enfrentamento do excesso de peso, seja no sobrepeso ou na obesidade, é preciso se trabalhar desta forma. Ou seja, a manutenção de um peso adequado, ele deve estar baseado em um processo onde o indivíduo ele seja reeducado, ele reflita um pouco sobre esse padrão de consumo seu e que incorpore a prática da atividade física e a incorporação de hábitos saudáveis como uma coisa dentro da sua rotina, como um padrão dentro da sua rotina. E como combater a obesidade? Então, veja, nós temos aqui algumas alternativas que podem ser controladas, né? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, que é justamente a gente fazer um enfrentamento de uma condição que é muito comum na condição da mulher, que é a questão da gestação. Então, a promoção do ganho de peso adequado na gestação é uma das alternativas importantes que podem combater a obesidade, ou seja, e a gente precisa ficar atento também, porque existe também a precocidade na gestação, sobretudo em adolescentes, e é importante respeitar o crescimento e desenvolvimento daquela adolescente, mas também garantir o suporte nutricional satisfatório e adequado para a gestação. É importante aprimorar o cuidado das pessoas com obesidade na atenção primária à saúde. Então, um olhar para esses indivíduos, sobretudo em relação à avaliação do estado nutricional, a estratificação de risco e a identificação precoce de indivíduos portadores de obesidade, ou também podemos identificar um padrão de consumo, seja através dos marcadores de consumo alimentar, a gente já pode ter uma dimensão em relação ao padrão de consumo daquele indivíduo associado a um consumo mais excessivo de calorias que pode gerar o excesso de peso. A gente deve também fortalecer ações e programas na prevenção e controle e tratamento da obesidade infantil. Então, hoje é uma das prioridades do Ministério da Saúde, e nós atuamos aqui na Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de desenvolver e fortalecer os programas que nós temos. Nós temos o programa Proteja e também o programa Crescer Saudável, que são duas ações voltadas para o enfrentamento da obesidade infantil em crianças menores de 10 anos. Fortalecer também o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno. Esse código, ele traz um conjunto de orientações que disciplinam a comercialização e a propaganda em relação a produtos ou leites, fórmulas infantis, né, em relação às nossas crianças, né, menores de 6 meses, mostrando a importância da utilização ou do consumo exclusivo do leite materno até o 6º mês. E também tem algumas ações, algumas alternativas que elas estão mais relacionadas ao poder público. É o caso da tributação de alimentos ultraprocessados, ou seja, implementar impostos sobre bebidas açucaradas. Então, essa medida é uma medida assim, dentro da macropolítica, e geralmente está associada às ações de governo, né, e que geralmente alguns países vêm adotando e que tem tido um efeito muito positivo em relação à redução do consumo desses alimentos ultraprocessados pela população. Um outro dado também é ampliar as compras públicas de alimentos saudáveis. Nós temos algumas ações no Brasil e em Sergipe que estão vinculadas, é o caso da agricultura familiar, sobretudo em relação ao programa o PA, né, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, agora chamado de Auxílio Brasil, onde há a compra de alimentos
pela agricultura familiar, que são incorporados ou ofertados à população mais vulneráveis. Um outro dado importante é implementar a rotulagem nutricional frontal. Essa é uma medida também de cunho governamental, onde a Anvisa ela tem essa responsabilidade, esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo, o Brasil está avançando nessa questão, existe uma recomendação de que ela seja frontal e que ela também traga, seja mais assim relacionada a advertências, né, para que a população seja melhor orientada em relação às suas escolhas. Um outro dado também é fortalecer o programa da alimentação escolar e, sobretudo, em relação à restrição da venda de alimentos e bebidas ultraprocessados em escolas. Então, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele traz uma série de orientações do ponto de vista do Programa Nacional da Alimentação Escolar, que, obviamente, que prioriza um consumo mais saudável em detrimento do consumo de alimentos processados ou ultraprocessados. Então, eu quero aqui, já finalizando a nossa apresentação, trazer alguns desafios, né, que estão postos para todos nós, enquanto profissionais de saúde. Esses desafios, eles estão lá presentes, e que a atenção primária, nós sabemos do seu papel importante na atenção à saúde, respeitando todos os princípios que nos deu o Sistema Único de Saúde, seja da integralidade, da universalidade e também da equidade, mas a gente precisa estar atento, né, e entender que a alta prevalência da obesidade, como causalidade multifatorial, exige a necessidade de uma abordagem multiprofissional. Então, a atenção aos indivíduos com sobrepeso e obesidade, ela deve ser norteada por um trabalho em equipe multidisciplinar, e a gente sabe o quanto isso é importante, onde cada profissional ele vai estar ali atuando dentro da sua área, e que isso, obviamente, vai trazer resultados importantes. Identificar a obesidade como problema crônico de saúde e como fator de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis. Nós não podemos ficar alheios a esse agravo, né? Não podemos ficar ou não enxergar a obesidade como um problema de saúde, como um fator de risco importante e que ela precisa ser enfrentada. Um outro dado importante é incluir e fomentar, a partir da atenção primária, o cuidado às pessoas com sobrepeso e obesidade nos diversos pontos da rede de atenção à saúde. Então, esse é um esforço coletivo. Eu quero aqui reafirmar o quanto é importante resgatarmos os grupos, né? A gente precisa entender que esse trabalho com a formação de grupos de obesos ou de pessoas com sobrepeso, grupos de gestantes, é uma ação que traz um ganho muito importante do ponto de vista de coletivizar o conhecimento, né, e o entendimento pelas pessoas. Um dado importante também, a gente fala muito de autocuidado, então a gente precisa entender que o indivíduo portador de sobrepeso e obesidade, ele precisa conhecer a sua condição, e o profissional de saúde, ele tem essa competência, né, tem esse conhecimento para que ele possa estar tornando esse indivíduo um indivíduo ativo, né, nesse desfecho da sua saúde, ou conhecer melhor a sua situação. Então, eu quero finalizar dizendo que é preciso ressignificar esse nosso olhar para transformar o nosso fazer, não só do ponto de vista da nossa prática profissional, mas que também as pessoas entendam que é importante dar um novo significado à sua vida, compreender melhor a sua situação que está sendo vivenciada, os problemas e os agravos, os transtornos que ela está vivendo, para que ela possa transformar essa realidade e ter uma vida plena de saúde e de qualidade de vida.
Eu agradeço pela oportunidade e coloco à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado a todos.